Êxodo capítulo 13, verso 17 até o verso 22. A palavra de Deus diz assim: tendo Faraó deixado o povo ir, Deus não levou o povo pelo caminho da terra dos filisteus, mesmo que era mais perto, pois Deus disse para que porventura o povo não se arrependa vendo a guerra e queira voltar para o Egito. Porém Deus fez o povo rodear pelo caminho do deserto, perto do Mar Vermelho, e o povo regimentado, ou seja, em fila, subiram os filhos de Israel do Egito. Também levou Moisés consigo os ossos de José, porque José tinha feito o povo jurar solenemente, dizendo: certamente Deus vos visitará. Daqui, pois, levai convosco os meus ossos. Tendo, pois, partido de Sucote o povo, eles acamparam em Etã, na entrada do deserto. O Senhor ia diante deles durante o dia, uma coluna de nuvem para os guiar pelo caminho. E durante a noite o Senhor ia com eles, uma coluna de fogo, para os alumiar, a fim de que caminhassem de dia e de noite. Nunca se apartou do povo a coluna de nuvem durante o dia, nem nunca se apartou do povo a coluna de fogo durante a noite. Mantenha sua Bíblia aberta e vamos orar. Vamos pedir que Deus nos faça entender. Feche seus olhos. Pai, abre os nossos olhos, por favor. Abre o nosso coração. Tira de nós a incredulidade. Que esta noite seja um momento de edificação, através da Tua palavra, que é poderosa, que é martelo que quebra pedra. A palavra do Senhor que despedaça os troncos dos cedros. A palavra do Senhor que faz o que não existe existir. Então, por favor, que nessa noite aqui, quando a gente está parando agora para ouvir a Tua palavra, que coisas tremendas também aconteçam dentro do nosso coração. Cada momento que a gente ouvir, que a gente entenda e que a gente sinta esse prazer de ser alimentado e que nós queiramos de fato ser alimentados pela palavra do Senhor, que gera vida em nossos corações, em nome de Jesus. Amém. Sabe, ganhar presente é coisa boa. Presente mostra, quando a gente dá um presente para alguém, a gente está mostrando o quanto a gente ama. Quando a gente recebe um presente de alguém, a gente fica feliz porque na nossa mente a gente está entendendo que aquela pessoa gosta muito da gente, e isso deixa a gente feliz. Ganhar presente é coisa mas muito boa, muito boa. Às vezes não é o valor, às vezes é a lembrança. Às vezes pode ser um perfume caro ou um sabonete. Mas ganhar presente é bom, e quando a gente ganha de pessoas especiais, a gente se sente especial quando alguém lembra da gente. E Deus lembrou da gente. E Deus lembrou desse povo aqui. 430 anos sendo castigado, 430 anos vivendo longe da sua terra. 430 anos, gente, é muito tempo. Quase a idade do nosso país. Nós temos 500 e poucos anos. 430 anos vivendo debaixo de uma opressão ferrenha, sem liberdade, com a sua liberdade caçada, limitada. E Deus resolveu agora, aqui nesse texto, iniciar uma nova história daquele povo. E Deus promove a libertação. Deus aparece
sabe, para Faraó e fala assim: deixa meu povo ir. Eu acho interessante é que essa expressão, deixa o meu povo ir, aparece em praticamente todas as 10 pragas. Pelo menos 10 vezes a gente vai encontrar Moisés dizendo assim para Faraó: Deus está dizendo, deixa meu povo ir, deixa meu povo sair daqui. E agora o Senhor, depois da última praga, Faraó cede e eles começam uma jornada. E quando eles saem, eles estão à beira do deserto. O texto diz aqui no versículo 13: na entrada do deserto eles acamparam. E tudo novo para eles, porque eles não sabiam o que ia acontecer dali para frente. Mas há uma coisa assim muito especial aqui nesse texto que me chama a atenção. É que Deus, apesar dos 430 anos que eles viveram lá no Egito, Deus não se esqueceu deles. E aqui começa uma nova história, determinado por Deus na eternidade. Deus sabia o momento certo e queria fazer as coisas no momento certo. Deus se lembrou deles. E o maior presente para esse povo começa agora. Uma geração que não sabia quem era Deus. Eles não sabiam nem pronunciar a palavra Yahvé ou Jeová. Eles já não sabiam mais a língua deles, o dialeto, o idioma deles. Eles não tinham mais, eles esqueceram. Não conheciam nada mais de Deus. Completamente alheios a tudo que era Deus. E aqui começa a nova jornada. Mas eu quero chamar a tua atenção que é uma bênção demais a gente ser filho de Deus, ou nós sermos filhos de Deus. É uma bênção, irmãos. Porque em algum momento da nossa história, Deus vai se levantar. Em algum momento da nossa vida, Deus vai ficar em pé e dizer assim: agora eu vou começar uma nova história na vida de vocês. E foi isso que aconteceu com esse povo. 430 anos. E eles começam uma nova caminhada pelo deserto. A promessa era para uma vida melhor. Vou tirar de vocês aqui dessa terrível solidão, escravidão, e vou levar vocês para uma terra melhor. O projeto de Deus é que fosse uma viagem relativamente curta, porque a distância era curta, não era algo grande, não era longo, era curta. O trajeto do Egito para Canaã era curta. Mas a desobediência, como sempre, a nossa desobediência complica as situações. Só para vocês terem uma ideia, olha para mim aqui. O trajeto Egito, Canaã. Aqui, Egito, Canaã. Mas o povo desobedeceu e Deus fez isso aqui, ó. Fez o povo rodear, porque desobedeceram a Deus. O que era um trajeto curto virou uma trajetória de 40 anos. 40 anos caminhando pelo deserto. Lá no Egito eles até tinham casa, mas agora no deserto eles têm que morar em tendas. Eles têm que enfrentar a sequidão do deserto, os perigos. Deuteronômio capítulo 8 fala de como foi a vida no deserto. Ele fala assim: terra de escorpião, sem muito suprimento. Tem árvore, não tem sombra, não tem nada. E Deus faz isso com eles, até uma forma de disciplina, de castigo. Se você ler a história, você vai ver por quê. Mas eu quero te falar que o maior presente de Deus é nos trazer para ser filho dele. O maior presente de Deus é a presença do próprio Deus conosco. E eu quero pontuar aqui algumas coisas para você entender essa mensagem dessa noite, desse maior presente. Sabe por que o maior presente para nós é Deus? Porque Ele nos conduz pelos melhores e mais seguros caminhos que a gente possa imaginar. O povo estava saindo do deserto e eles nem conheciam, porque quem é escravo não tem liberdade. Eles estavam indo para um caminho que eles não sabiam. E Deus pega esse povo, diz o texto: tendo o faraó deixado o povo ir,
Deus não levou pelo caminho da terra dos filisteus. Eu quero te chamar a atenção de que em todo o trajeto desse povo, Deus estava presente. Nós lemos disso aqui. Todos os momentos, desde as pragas, veio o anjo da morte, Deus presente. Sangue nas portas dos judeus, Deus presente. Aqui ninguém toca, neles ninguém toca. Deus começa a sair com aquele povo, com Moisés, e Deus presente. Chega agora na entrada do deserto, Deus presente. E diz lá, diz o texto: e Deus levou o povo. O maior presente para nós é Deus conosco. É Ele que nos leva, porque nós não sabemos quais os melhores caminhos. Nós não sabemos. Não sabemos. No que diz respeito ao nosso futuro, a gente não sabe o que é que vai ser bom para a gente. Mas Deus sabia. E nessa trajetória do povo, diz o texto, que Deus levou pelo caminho seguro. Deus tinha um propósito, e Deus tem um propósito em todas as coisas. O maior presente de Deus para você é Ele na sua vida, porque Ele que te faz caminhar por caminhos que às vezes Ele fecha portas para a gente entrar. Eu lembro de uma vez que alguém foi fazer uma visita na minha casa. Eu e a Fátima, a gente ia viajar, e um presbítero chegou na minha casa, nossa casa, e ele fez uma oração que até hoje eu lembro dela. Ele orou o seguinte: ó Deus, por favor, feche todas as portas que Satanás abrir e abra todas, escancara todas aquelas que o Senhor quer para os teus filhos passarem. Que coisa maravilhosa. Deus vai conduzindo o povo pelo deserto. Assim é conosco ainda, irmãos, porque nós somos o povo amado de Deus. Nós somos a igreja de Deus. Nós somos o povo escolhido. Antes aqui no Antigo Testamento era uma nação, mas agora nós somos, através de Jesus Cristo, nós somos levados a ser o povo de propriedade exclusiva de Deus, a menina dos olhos de Deus, povo precioso de Deus. Sabe, isso não é nada para a gente, sabe, se achar os bambamãs. Nós somos preciosos para Deus, porque foi por nós que Jesus morreu. Jesus não morreu por todas as pessoas, Jesus morreu pela sua igreja. Jesus conduz a sua igreja pelos melhores caminhos. Deus estava conduzindo, não foi a nação do Egito, não foi outras nações. Deus estava conduzindo agora aqui a nação dele, o povo dele, pelos melhores caminhos. Deus sabia quais os melhores caminhos, e Deus sabe quais os melhores caminhos para você. Por isso, o maior presente que a gente pode receber na vida é a presença do próprio Deus. Mas esse texto também nos revela algo interessante, que o maior presente que a gente pode receber é Deus, e isso se revela porque Deus se antecipa às nossas necessidades emocionais. Sabe por que Deus levou eles, tirou de uma rota de guerras? Deus tirou aquele povo de uma rota de conflitos e levou o povo por uma rota sem conflitos. E Deus tinha um propósito. Ele fala assim: para que o povo, não vendo a guerra, volte para trás. As nossas emoções, não sei se acontece com você, que de repente quando a gente acontece comigo, quando a gente vê muito embate, a gente dá um recurso, tem medo, a gente fica com medo. Então Deus percebeu que o povo poderia ter medo e querer voltar para o Egito, e Deus não queria o povo no Egito mais, porque Deus tinha posto um ponto final da história do povo dele no Egito. Deus queria levar para um lugar melhor, e Deus se antecipa, fala assim: olha, eu vou conduzir por esse caminho, porque se o povo começar a ver muitas guerras ou muitos inimigos, eles vão ficar com medo e vão querer voltar para o Egito. Você tinha pensado nisso, que Deus antecipa as suas dificuldades emocionais? E Deus sabe quais são as suas dificuldades emocionais. Jesus sabe do que você tem medo. Jesus sabe do que te causa insegurança. A maior presença, o maior presente de Deus para nós é Ele conosco, porque Ele se antecipa às nossas reações emocionais. Deus não quer que você tenha medo. Na verdade, o apóstolo Paulo, escrevendo a Timóteo, diz que o medo é um espírito.
E Paulo fala assim: porque Deus não nos tem dado o espírito de medo, mas de poder. Deus antecipa as nossas reações emocionais. Deus não quer que você viva oprimido, opresso pelo medo, pela insegurança. Deus quer te conduzir para melhores caminhos, para melhores lugares, e Ele quer te privar de alguns sentimentos que te fazem querer voltar de onde você veio. Mas Deus não quer que você volte para lá. Deus quer levar você para um lugar melhor. Deus te tirou do mundo. Deus te tirou das garras de Satanás. Deus mudou a sua história. Deus pôs um fim no seu passado terrível, e Ele está te conduzindo para o céu. Ele não quer que você tenha saudades do mundo. Ele não quer que você se sinta inseguro. E não estou dizendo que não vai ter dificuldades nessa jornada. O povo de Deus passou por muitas dificuldades, mas Deus estava ali presente com eles. Presente com eles. Deus está presente com você na sua jornada. Deus está conduzindo a sua vida. Deus está escrevendo cada dia da sua história, cada dia. Você não está caminhando nessa jornada da vida sem saber para onde vai, não, porque Deus sabe onde quer te levar. Deus sabe onde quer te levar. Quer te levar para Jerusalém, a cidade eterna de Deus. Mas há algo interessante também que me chama a atenção aqui nesse texto. Diz o texto que o Senhor ia diante deles durante o dia e numa coluna de nuvem para os guiar pelo caminho. Durante a noite, numa coluna de fogo para os alumiar, a fim de que caminhassem de dia e de noite. Olha que coisa maravilhosa. E diz o texto, versículo 22: nunca se apartou do povo a coluna de nuvem durante o dia, coluna de fogo durante a noite. O que é que isso significa, irmãos? Nunca Deus se apartou do povo. Enquanto eles estavam caminhando, Deus estava ali com eles. E deixa eu te falar uma coisa, isso era perceptível, porque veja bem, o povo percebia a nuvem durante o dia. Eles viam isso. A presença de Deus era real. Era real, porque eles viam, sabe? E durante a noite também eles viam, porque eles viam a coluna. E diz o texto que nunca se apartou. Jesus disse: eu vou estar com vocês todos os dias, até a consumação dos séculos. Jesus nunca vai se apartar da gente. É o mesmo Jesus aqui que está aqui conduzindo esse povo. É o mesmo. Nunca se apartou. Sabe? Caminhar de noite, no escuro, sem luz nenhuma, é perigoso demais. A gente pode tropeçar, a gente pode cair, a gente pode se bater em algum lugar. A gente perde a direção, a gente pode se perder. Olha os dois extremos. Caminhar de noite, em plena escuridão do deserto, rodeado de perigo. Deus estava presente. Agora imagina só você caminhar também durante o dia no sol terrível, no deserto. O outro extremo do dia. Insolação, desidratação, enfado, desânimo, mas Deus estava presente, dando cobertura para que eles não sentissem a pressão do calor do sol. Deus está presente com você para você ver de dia e de noite. Irmãos, o melhor presente da vida é esse aí. O melhor presente. A gente pode caminhar seguro. Pastor, mas está difícil, querido. A vida tem suas dificuldades. Tem, gente. Jesus não nos enganou, não. Ele falou que a gente ia ter aflições.
Mas algo que faz a diferença toda é a presença dele. De dia e de noite, diz o texto, nunca se apartou. Eles podiam ver, podiam caminhar tranquilo pelo deserto. Eu penso que mesmo, claro que essa experiência a gente tem, nós moramos perto da praia. Quando o sol está muito quente, caminhar na praia, na areia da praia com o sol quente é terrível, queima os pés, imagina no deserto. Eu penso que até o lugar onde eles pisavam não tinha esse calor todo, porque Deus estava preocupado com isso também, de dia e de noite. A nuvem fazia um bloqueio solar para que a terra também não esquentasse, para que onde o povo de Deus passasse em paz. Onde você passar, onde você estiver passando, Deus está do seu lado para você caminhar em segurança, tranquilo. Pastor, mas lá em casa o negócio está meio feio. Continue a sua jornada. Continue a jornada até chegar à terra prometida. Desanima não fica pelo meio do caminho não. Seu lugar não é no deserto, seu lugar é na terra prometida. Mas eu encontro também outra bênção maravilhosa aqui desse texto. O Senhor da proteção, a presença de Deus é muito importante para nós, é o maior presente, porque Ele nos dá a proteção que nós necessitamos até chegarmos ao lugar onde Deus quer nos levar. Capítulo 14, verso 19. Então o anjo de Deus, olha aqui, o anjo de Deus, nosso Senhor Jesus, estava ali personificado, ia diante do exército de Israel. Depois ele ficou para trás. Também a coluna de nuvem se retirou de diante. Se você continuar, você vai ver o texto, que uma hora ele estava na frente, outra hora por trás. Diz o texto, e o anjo do Senhor ia e vinha, dando proteção. Ia e vinha. A presença de Deus nos dá proteção. Você nem tem ideia de quantos livramentos o Senhor te deu somente nesse dia de hoje. Tem nem ideia. Mas certamente a mesma coisa que aconteceu aqui. Indo e vindo para te proteger, porque você é povo do Senhor, você é propriedade exclusiva de Deus. O seu nome significa povo de Deus. Seu nome é igreja de Deus. Isso não acontece com nenhuma outro povo dessa terra, somente com a igreja do Senhor. Ele ia, e se você continuar a ler o texto, quando o faraó chega para cima para destruir o povo de Israel, o faraó vem com o seu exército. Você conhece a história? Já deve ter até assistido o filme aí, né, que passou aí na TV. Deus emperrou todo o exército de faraó. Eles passaram, olha queridos, o seu lugar não é no deserto, o seu lugar não é no Mar Vermelho, o seu lugar é depois do Mar Vermelho, na terra onde Deus quer te colocar. Aquele povo atravessou de manhã, de noite, hein? Não foi de dia não, foi de noite. O mar se abriu, o povo passou de manhã, quando clareia o dia, quando eles olham para trás, só vê soldados, cadáveres mortos, jogados na praia. Sabe o que eles fizeram? Miriam, uma mulher, irmã de Moisés, uma serva do Senhor, reuniu toda a mulherada, pegou uns pandeiros, uns tamborins e começaram a louvar o Senhor, porque Deus tinha feito livramento. E diz o texto que naquele dia, o Senhor, mesmo capítulo 14, naquele mesmo dia, toda a terra conheceu o Deus de Israel. O maior presente de Deus para nós é o próprio Deus. Às vezes nós estamos querendo muitas bênçãos, muitas coisas, mas nós já temos. Deus já é suficiente. E Deus é tão suficiente para nós, Ele nos ama tanto, que Ele vai suprindo tudo o que a gente precisa. Deus nos ama tanto, é tão bom para nós, que até quando a gente está dormindo, Ele está trabalhando por nós. Porque aos seus amados, Ele providencia as coisas enquanto estão dormindo.
Nós somos esse povo amado do Senhor. Enquanto nós estamos dormindo, o guarda fiel está ali em pé, não tira nem um cochilo. Nem um cochilo. Eu lembro, eu contei isso aqui há um tempo atrás. Uma pessoa aqui perto estava visitando uma senhora que não é crente. Quando eu falei para ela assim, olha, a senhora sabia que Jesus não tira nem um cochilo? Ela falou assim, como é que é? Ele não dorme não? Jesus não dorme não? Eu falei, não dorme não. Nem tira um cochilinho assim rápido. E é, pastor? Eu falei, é. Não cochila. Vigiando, guardando, te protegendo. Sabe, quando a gente está deitado, dormindo, nós somos as pessoas mais vulneráveis que pode existir. Mas diz o texto bíblico que o anjo do Senhor acampa-se ao nosso redor e nos livra. Só aos amados do Senhor. O maior presente que a gente poderia receber é Deus. E isso engloba o amor de Deus, a graça de Deus, Jesus, o Filho de Deus que veio nos salvar. Então acredite, você não está caminhando sozinho nessa vida. Você não está caminhando sem rumo, de forma alguma, mas não está mesmo. Às vezes a gente esquece disso, né? Às vezes a gente esquece, acha que está sozinho. Às vezes nós maximizamos nossos problemas, esquecemos do tamanho do nosso Deus. Eu lembro de acho que era uma camiseta que tinha a seguinte frase, mais ou menos assim, não diga que você tem um grande problema, mas diga que você tem um grande Deus, mais ou menos por aí, né? E é isso mesmo. Nós temos um grande Deus, maior do que todos os problemas, do que todas as lutas, e nós estamos caminhando para um lugar. Toda a nossa história, o salmista Davi, ele diz o seguinte: o que de mim Deus pensou, o que da minha vida Deus planejou, Ele cumprirá até o fim. Então nós não estamos aqui por acaso, nós não estamos caminhando como sem rumo, nós estamos sendo conduzidos como esse povo aqui, pela graça, pela bondade, pelo amor do nosso Deus. Ele sabe para onde está levando a gente. Descansa no Senhor, descansa, apenas confiar no Senhor. Que a palavra do Senhor nessa noite gere um aumento na sua fé, uma confiança no Deus presente entre pecadores como eu, como você. Aquele povo era pecador da pior espécie como nós, mas Deus estava ali com eles, conduzindo. Nós não somos diferentes, nós somos tais quais aquele povo lá, reclamamos de tudo, tais quais, cópias, fiéis, reclamamos de tudo. Aquele povo reclamava, faltava água, reclamava, não tinha pão, reclamava, estava com vontade de comer carne, reclamava, porque só tinha pão do céu. Tal qual a gente. Mas a graça, o amor, cobriu a multidão desses pecados. E Deus conduziu aquele povo e eles chegaram lá, na terra prometida. E se você permanecer fiel, você vai entrar na sua terra prometida. Ah, vai. Porque aquele que prometeu é fiel. Louvado seja o nome do nosso Senhor. O que prometeu é fiel, não falha. Não falha. Amém? Deus te abençoe. Você não está sozinho. De dia e de noite o Senhor está com você. Agarre essa palavra no seu coração. Deixa ela penetrar no seu coração. O anjo do Senhor aqui, expresso nesse capítulo 13 e 14, é o mesmo Jesus que disse lá aos seus discípulos: fiquem tranquilos, perseverem, porque eu estou com vocês todos os dias das vossas vidas, até que tudo se encerre. Daqui a pouco nós vamos partir, vai surgir outra geração. Jesus, a promessa continua. Morre outra geração, surge uma outra geração, a promessa continua. Até o dia que Ele aparecer nos ares, tocar a trombeta, os anjos tocarem a trombeta, as trombetas, Ele aparecer
E eles falam assim: venham agora, benditos meu Pai, que eu tenho uma terra. Eu falei, o que eu estava falando para vocês é dessa terra que eu fui preparar. E ele fala assim: pode entrar, venham meus filhos, entrem, vejam o que eu fui preparar para vocês. E nós vamos ficar extasiados com a beleza, porque nem olhos viram, nem olhos viram, nem ouvido viu aquilo que Deus tem preparado para aqueles que o temem, que o amam. O melhor de Deus não está aqui, irmãos, está lá, esperando. E Ele já foi na frente. E daqui a pouco Ele vai voltar. Só precisa agora esperar o Pai dizer assim: é o momento. E Ele vem com seus anjos buscar o seu povo. E o melhor de tudo é que nós vamos viver com Ele eternamente. Quero te convidar a orar, agradecer ao Senhor pela presença dEle, porque Ele está. Eu me conheço, você se conhece, mas assim, puxa vida, apesar de mim, Ele faz isso, Ele está comigo. Pois é, graça. Quero te convidar a orar. E nós amamos a Deus porque Ele nos amou primeiro. Nós amamos o Senhor porque primeiro Ele nos amou. Olha a vida com outros olhos. Olha a vida com outros olhos. Você não está caminhando sem rumo, não. Seus problemas não são maiores do que o seu Deus. Deus é incomparavelmente maior. Basta uma palavra dEle para pôr fim a qualquer coisa. Basta uma palavra dEle. Vamos orar ao Senhor. Obrigado, Senhor, por essa palavra que nos encoraja a continuar, a avançar, nos encoraja a continuar caminhando de dia e de noite. Mas o melhor de tudo é que a gente sabe e o Teu Espírito nos fez relembrar que não estamos sozinhos. Às vezes pensamos que a gente está sozinho. Às vezes temos essa impressão que nós somos às vezes sufocados por tantas coisas, que temos essa falsa impressão de que a gente está meio perdido, mas nada, porque o Senhor está no barco das nossas vidas. E nós queremos louvar o Teu nome, porque a presença do Senhor que faz diferença, é prova do Seu amor. Apesar de sermos quem somos, com a nossa natureza terrível, mas o Senhor é aquele que tem nos ajudado e nos abençoado, apesar de nós. Por isso nós queremos agradecer a Ti, por essa presença, por esse presente da Tua companhia, esse presente do Senhor ter nos chamado na eternidade. O Senhor nos viu antes da gente nascer. Antes da gente nascer, o Senhor preparou tudo. Entre milhões e milhões de seres, pequenos seres, o Senhor separou um para germinar no útero da nossa mãe, apenas um para nos formar. E o Senhor foi nos acompanhando todo o nosso desenvolvimento lá no útero das nossas mães. O Senhor nos trouxe a luz, o Senhor nos trouxe a vida, nos fez crescer, crianças, adultos, e a Tua presença sempre esteve conosco em toda a nossa história, porque o Senhor nos gerou na eternidade e o Senhor quer nos levar para a eternidade. Nós louvamos a Ti e rogamos que a palavra do Senhor nos encoraje, nos faça confiar mais em Ti e saber que o Senhor está escrevendo e conduzindo a nossa história, porque o Senhor sabe melhor do que nós o que é bom para cada um de nós. Louvado seja o Teu nome e o nome de Jesus. Amém. Amém. Irmãos, vamos cantar um cântico ao Senhor e nós vamos entregar os nossos dízimos e ofertas. Vamos cantar Adorador por Excelência, e aí você é convidado a trazer o seu dízimo, a sua oferta, com forma também de gratidão ao Senhor. E fazendo isso de forma sorrindo. Olha, deixa eu te falar uma coisa, não traga a sua oferta com a cara de zangado, não. Traga sorrindo, feliz. Sabe por quê? Diz a Bíblia: Deus ama aquele que oferta, que dá com alegria. Então, vamos fazer isso, vamos celebrar o Senhor sorrindo, vamos dizimar, ofertar, tá bom? Com alegria, porque é isso que a Bíblia diz.
Quero dar o melhor de mim. Quero oferecer sacrifício de louvor. Quero ser bem mais Do que já sou. Vamos ficar em pé. Um adorador por excelência Me tornar. Eu não vou me importar com o que vai acontecer. Eu só quero te exaltar. Tu és a razão do meu viver. Eu não posso me calar. Tenho adoração em meu DNA. Um adorador por excelência. Um adorador por excelência. Um adorador por excelência. Quero ser um adorador. um adorador por excelência. Um adorador por excelência. Um adorador por excelência. Quero ser. Amém. Eu vou ministrar a bênção, depois você senta para eu passar alguns avisos para que você fique por dentro da agenda da igreja na semana. Que a graça do Senhor Jesus, esse que está conosco, caminhando conosco ao nosso lado, o amor de Deus, o nosso Pai eterno, que é o maior presente para nós, que as consolações e a força do Espírito Santo sejam derramados de forma abundante sobre cada um de nós, irmãos, e sobre o povo de Deus espalhado por essa terra. A Ele a honra e a glória pelos séculos dos séculos. Amém, amém. Pode sentar.